Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma felicidade estar de volta aqui, pregando aos irmãos, encontrando alguns que há algum tempo eu não vejo e poder expor a palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós leremos inicialmente os versículos 1 a 5, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, pois nós leremos outros textos ao longo da exposição. Segundo Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. O texto diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós vimos que ela nos aponta o pecado, bem como a restauração que podemos obter por meio de Jesus Cristo. Agora nos ilumina o coração, a fim de que possamos compreender e aplicar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que acontece quando um crente, principalmente um líder, uma autoridade, um oficial, um pastor, cai num pecado grave? Quando você vê por aí notícias, não é incomum, um pastor cai em adultério, ou mesmo um grande apologeta como Ravi Zacarias. Recentemente foi descoberto, depois da sua morte, várias denúncias de abuso sexual e abuso de poder por parte desse homem. Como recentemente aconteceu do ex-pastor Joshua Harris, que se divorciou e apostatou recentemente da sua fé. Não é preciso ir muito longe para saber que essas coisas acontecem. Aqui e ali você vê isso acontecendo. Pastores que se divorciam, pastores que cometem adultério, que falham com seus filhos, que cometem fraudes financeiras. E quando isso acontece com um pastor, como os seus liderados, como as ovelhas do Senhor se sentem? Aqueles que foram pastoreados, batizados, evangelizados por esses líderes, que receberam muitas vezes conselhos, que se espelhavam neles muitas vezes, e que agora se decepcionam com o pecado daquele que deveria ser o seu exemplo. Como nós ficamos diante dessa situação? Aqui nós temos um caso assim. Davi era o rei escolhido por Deus para pastorear o seu povo. E no contexto do reino de Israel, o rei não era apenas uma autoridade política. Ele não era apenas um governante. Ele tinha o dever de guardar e de conhecer a lei de Deus. É o que nos diz o texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. Antes mesmo de Israel ser uma monarquia, enquanto ainda estava no deserto, já havia uma previsão de que em algum momento aquele povo teria um rei. E Moisés, quando escreveu o texto, colocou ali na lei, segundo a inspiração de Deus, que quando Israel tivesse um rei, esse rei deveria fazer para si mesmo uma cópia de todo o livro da lei de Deus.
e teria de ler esse livro diariamente, a fim de guardar aqueles estatutos. Era o dever de um rei. E veja, quando diz aqui que um rei deveria fazer uma cópia do livro da lei, naquele tempo não havia xerox. Então o que o rei deveria fazer é escrever, palavra por palavra, fazendo o seu próprio manuscrito do livro da lei, para conhecer muito bem a palavra de Deus, para poder então pastorear o seu povo. Não é à toa que o rei de Israel era chamado por vezes de pastor de Israel. E ele deveria buscar o bem das ovelhas do Senhor. Então, se no Antigo Testamento Israel era a igreja, Davi era o pastor. Davi também era um tipo de Cristo. Ele era uma espécie de novo Adão, reinando na nova terra, que era como um novo jardim do Éden. A terra que emanava leite e mel. Mas assim como Adão, Davi falhou no teste. Ele caiu em pecado e trouxe maldição ao seu reino. A verdade é que o pecado é uma realidade na vida do crente, e isso é uma lástima, isso é terrível. O crente peca. A diferença entre o crente e o não crente é que o crente fica triste por pecar, mas ele peca. E precisa do Evangelho, dia após dia. E até mesmo grandes líderes podem cair, e por isso nossa confiança não pode estar neles, mas tão somente em Deus. E é por causa dessa realidade do pecado na vida do crente que certas coisas não deveriam ser incomuns na igreja. Coisas como admoestação, confrontação, disciplina, expulsão. Não devem ser coisas raras na igreja, porque são meios pelo qual o pecado é tratado. Afinal, já se diz por aí que a igreja é um hospital de pecadores. Mas às vezes nós podemos nos esquecer disso. Às vezes, diante da realidade do pecado na vida do crente, nós preferimos fingir que está tudo bem, que está tudo certo. Então você está lutando contra o pecado e você não pede ajuda para ninguém, só procura o pastor na última situação, quando tudo mais deu errado. Ou então você vê alguém em pecado, você vê alguém cometendo um grande erro em sua vida e você fica quieto, finge que não é com você. Faz vista grossa. Às vezes nós preferimos manter as aparências, a boa reputação, ao invés de tratar o pecado. E foi o que Davi tentou fazer. Ele preferiu manter a sua honra. E isso adiou que o pecado desse homem fosse tratado devidamente. Mas Deus tomou providências para tratar o pecado de Davi e para preservar a família pela qual ele traria a sua redenção. Então, o que acontece quando um crente peca? Temos aqui algumas lições a respeito do pecado na vida do crente. E a primeira lição é esta: o pecado é uma realidade. O pecado é uma realidade na vida do crente, até mesmo dos crentes mais maduros. Quando você é resgatado por Deus, Ele te liberta da culpa do pecado, do poder do pecado, mas não da sua presença. Crentes pecam e podem cair em pecado grave se não se cuidarem. E aqui vemos que Davi caiu num pecado grave, e daí para frente a vida desse homem não foi mais a mesma. Uma decisão errada na vida de Davi trouxe consequências desastrosas para ele e para sua família. Sabe aqueles momentos que, se você pudesse voltar no tempo e desfazer, você desfaria? Aqueles momentos que se você tivesse como dar um Ctrl Z, se você tivesse como desfazer aquilo. Recentemente os irmãos sabem que eu escorreguei em casa e quebrei meu braço, e isso está me gerando meses de fisioterapia e tratamento que não acaba mais. E se eu pudesse voltar no tempo, naquele momento que eu escorreguei e me segurasse alguma coisa, eu o faria. Mas não tem como voltar no tempo. Mas por mais que a decisão errada de Davi tenha sido num só dia, um dia fatídico, as rachaduras na vida de Davi não apareceram do dia para a noite. Aliás, se você olhar, se você ler toda a história de Davi, desde o começo, com outros olhos, você vai notar que, junto com a vontade de servir a Deus,
havia também um tanto de interesse próprio, um tanto de busca por prestígio, por poder. Então Davi vê Deus sendo desonrado pelo Golias, por exemplo, e ele decide lutar contra o gigante, porque ele vai lutar pela honra de Deus. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, essa é a mensagem do texto. Mas antes de lutar contra Golias, ele pergunta para alguém, mas qual que é o prêmio mesmo para quem lutar contra Golias? Vai casar com a filha do rei. Então vou lá, porque Deus foi desonrado. Tem uma mistura, entende? Entre boas e más motivações. E aqui nesse texto nós vemos que já havia algo errado na vida de Davi. Davi não foi lutar na guerra ao lado de seus homens. E o texto nos diz que era uma época em que os reis saíam para a guerra e todo o povo de Israel estava lá cercando a cidade de Rabá. Aqui nós temos a descrição de um cenário que parece de um filme de ação. É um cenário que parece Vingadores Ultimato, e eles estão cercando a cidade de Rabá, estão lutando, e todos os homens estão lá, e a arca está lá, e Joabe, o comandante, está lá, mas Davi ficou em Jerusalém. O narrador propositalmente põe esse contraste. De um lado, um cenário de guerra, uma cidade cercada, uma nação lutando, e do outro lado, na outra cena, um rei deitado em sua cama, tirando o cochilo até tarde. Por mais que o narrador não faça um juízo de valor aqui, é claro no texto que isso não é certo. Davi estava sendo negligente para com seus deveres como rei. É verdade que Deus prometeu a Davi que daria descanso de seus inimigos, quando ele fez aliança com Davi, segundo Samuel capítulo 7, mas esse descanso ainda não chegou. Ainda não era hora de descansar. Ainda era hora de liderar o povo nas lutas, na conquista de terras. Davi negligenciou seus deveres, e a negligência dos deveres é algo que abre portas para o pecado mais grave. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, fazendo referência a este texto, diz que os crentes, por vezes, podem cair em pecados graves quando são negligentes para com os meios de preservação. Então Davi, estando em casa, viu uma mulher tomando banho. Não sabemos se ela estava de fato tomando um banho ou se purificando, um rito de purificação, é bem possível também. E ele viu essa mulher e achou ela muito bonita. E ele repete aquele padrão que você vê lá no Éden, quando Eva ela olha para o fruto e vê que o fruto é bom, é agradável, para dar conhecimento, então toma do fruto. Quando os filhos dos homens veem, os filhos de Deus veem as filhas dos homens e acham elas bonitas e as tomam para si. Quando Sansão vê uma prostituta na beira da estrada e decide dormir com ela, porque achou ela bonita. É um padrão repetido na Escritura. Você vê que é bom e toma. E é o que Davi faz aqui, numa nova queda. É um novo tipo de queda aqui. E Davi mandou perguntar quem era essa mulher, e o seu servo lhe disse que era Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias. Veja, não é muito comum se referir a uma mulher por quem ela é filha, quando ela já é casada. Um servo normalmente já falaria, é mulher de Urias. Só que ele ainda completou, é mulher de Urias e filha de Eliã. E o que isso significa? Que Batseba era alguém ligada à casa real. Era alguém que estaria sempre por ali, perto da corte do rei. Porque em outros textos nós vamos ver que Eliã era filho de Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que mais tarde vai trair Davi apoiando Absalão. Veremos também que Urias era um dos 30 homens de Davi, uma espécie de guarda de elite do rei. Então Batseba não era uma total desconhecida. Era alguém que estava por ali sempre. Mesmo assim, mesmo correndo todo esse risco, Davi mandou trazer essa mulher e deitou-se com ela. E depois disso, ela terminou seu rito de purificação e foi para casa. Aqui nós vemos algumas coisas com relação ao pecado na vida do crente. Davi cobiçou aquela mulher. Ele a viu, ele a desejou e agiu como os reis pagãos daquele tempo que tomavam as mulheres de seus súditos. Nas nações vizinhas de Israel, um rei teria direito a qualquer mulher de um de seus vassalos. E Davi agiu igualzinho um rei pagão. Ele cobiçou
e não se negou àquilo que desejou. Ele poderia ter desviado o olhar, ele poderia ter se afastado, ele poderia ter se dissuadido dessa ideia, mas tal qual um homem viciado em pornografia, ele manteve o olhar. E manteve o olhar. Olhou e olhou novamente, e depois ficou pensando naquela mulher, e não descansou enquanto não a tomasse para si. Aqui nós vemos a cobiça e a autocondescendência de Davi. Davi não negou a si mesmo o que desejava, mas fez de tudo para obter aquilo. Afinal, ele era o rei. Ele tinha direito àquilo. Quem iria detê-lo? Isso é um padrão que você vê em muitos líderes de ministério, em muitos pastores que caem. Se vê como autoridade, se vê como aquele que tem o direito, diz coisas do tipo: o meu trabalho é muito pesado. Aliás, essa frase foi muito repetida por Ravi Zacarias, segundo os relatórios do seu pecado. Ele dizia para as mulheres: o meu fardo é muito pesado, eu preciso disso para me aliviar. O ministério de Davi, a vida de Davi, tornou-se centrada na satisfação de seus desejos. Perceba como o pecado de Davi é totalmente impessoal. Nada aqui é pessoal. Em nenhum momento Davi se refere a essa mulher pelo nome. Ele nunca a chama de Batseba. É sempre essa mulher. Quem é essa mulher? Então ele toma aquela mulher. Ele não se apaixonou por ela, ele não tinha intenção de casar-se com ela. Os termos aqui são totalmente práticos, são ações. Davi a viu, a mandou trazer, deitou-se com ela e ela foi para casa. Tal como um relacionamento casual. Batseba para Davi não era uma pessoa, era um meio para satisfazer os seus desejos. Era um corpo apenas. Mas o pecado traria consequências. Davi não tinha intenção de tomar essa mulher por esposa e intentava esquecê-la o quanto antes. Mas ela engravidou e mandou avisar Davi, e ele teria de lidar com isso agora. E a lição desse trecho para nós hoje, irmãos, é que mesmo crentes experientes, envolvidos no ministério, podem pecar gravemente, seja por negligência, vício, orgulho, sede de poder. Eles podem cair em pecado e isso traz consequências. E é por isso que aquele que está de pé deve cuidar para que não caia. É por isso que é um dever do crente a luta pela sua santidade. E aquele que quiser manter-se santo deve cuidar primeiro do seu coração. Não deve negligenciar os meios de preservação. A leitura da Escritura, a oração, a comunhão da igreja. Não deve tornar a sua vida uma busca autocentrada por satisfação dos desejos. Eu preciso disso, então eu tenho de obter de alguma maneira. E deve também amar a Deus mais que a sua própria reputação. O que leva ao segundo ponto. A segunda lição a respeito do pecado que vemos aqui é esta. O pecado mancha a integridade do crente e pode incapacitá-lo para o serviço cristão. Versículos 6 a 13 do capítulo 11. Veja o que acontece nesses versículos. Assim que recebeu a notícia, Davi mandou chamar Urias. Afinal, Davi trouxe Batseba para o seu palácio logo naquela semana que seria a sua semana fértil. É por isso que o texto faz questão de dizer que era a semana logo após a purificação de Batseba. Era a semana mais propícia para que ela engravidasse. Então todos saberiam que esse filho que nasceu dela seria de Davi. Então ele manda chamar Urias para resolver essa questão, para que Urias deite-se com a sua esposa e assim as suspeitas sobre ele sejam totalmente retiradas. Mas por que resolver essa questão era tão importante para Davi? Porque veja, naquele tempo não havia um tribunal que pudesse julgar um rei. Dificilmente Davi seria morto, seria condenado pelo seu pecado. Não havia tal tipo de juiz terreno, humano, que pudesse resolver
que pudesse condenar esse rei. Tantos outros reis de Israel, posteriormente, depois disso, iriam pecar mais gravemente que Davi e iriam ficar impunes. Mas havia uma questão cultural aqui envolvida que é importante para compreendermos bem esse texto. Davi tinha de resolver esse problema porque era uma questão de honra. Nas culturas orientais do Antigo Oriente Próximo, havia uma espécie de moral não bíblica, uma moral extra-bíblica, que era baseada nos conceitos de honra e vergonha. Tal qual, por exemplo, a cultura do cancelamento, que você vê hoje em dia no Twitter. Se você diz alguma coisa errada, se você fala alguma coisa que é taxado de racista ou fascista ou qualquer outro ista por aí, você é cancelado. Você fica envergonhado perante a sociedade. Enquanto você não pedir perdão por ser homem, por exemplo, a coisa não será resolvida. Então havia essa espécie de cultura do cancelamento aqui, uma cultura de honra e vergonha. Se Davi não tomasse aquela mulher por esposa e ela ficasse grávida então, e todos soubessem que o filho é de Davi, mas ele não fez aquilo que é esperado, ele seria envergonhado perante a sociedade, seria desonrado. E a maneira dele se livrar dessa desonra seria Urias pagando o pato. Urias indo lá, dormindo com a sua esposa, mesmo que todos soubessem, porque não era segredo. Não era segredo, todo mundo viu, o servo viu que Davi trouxe Batseba para sua casa. Mas ele tinha de resolver essa questão por honra, para manter a sua reputação, para não ser envergonhado perante os seus súditos. Então Davi mandou chamar Urias e pediu a Urias informações a respeito da guerra, o que não fazia o menor sentido, porque ele não era um garoto de recados. E depois de perguntar a respeito da guerra, Davi fez 3 tentativas para que Urias fosse dormir com a sua esposa, e assim pudesse livrar a sua cara da vergonha pública. Davi tentou dar férias a Urias, versículos 8 e 9, é isso que significa aqui quando ele manda Urias lavar os seus pés. É essa ideia, você voltou de uma guerra, você está cansado, você está sujo, vai lá, vai descansar. Ainda mandou um presente para que Urias dormisse com a sua esposa, mas Urias se recusou a ir para casa. Então Davi mandou chamar Urias, versículos 10 e 11, e tentou argumentar com Urias, mas nada podia fazer esse soldado mudar de ideia. E por fim Davi deu um banquete, embebedou Urias, mas mesmo bêbado, mesmo embriagado, Urias permaneceu firme. Mesmo embriagado. E o importante aqui de toda essa sessão é a comparação que podemos fazer entre Davi e Urias. É essa a razão pela qual o narrador faz questão de trazer esse diálogo. Porque aqui nós vemos um contraste. Davi tenta fazer com que Urias dormisse com a sua esposa, o que era legítimo, porque era de fato a esposa de Urias. E nesse momento fica clara a diferença entre Davi e Urias. No versículo 11, veja aí comigo. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Urias responde: como eu posso dormir com minha esposa? Como eu posso descansar se o meu povo luta na guerra? Como eu posso, se um dos juramentos que os 30 homens de Davi fizeram, há um juramento que os 30 homens de Davi fizeram ao seu rei, o juramento é de que eles não iriam entrar em tenda, eles não iriam descansar, não iriam dormir com suas esposas enquanto a arca não estivesse em casa. Se o próprio Davi jurou isso, no Salmo 132, versículos 3 a 5, Davi diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E aí Urias diz: a arca está em tendas. E você prometeu que não iria descansar enquanto a arca não estivesse sob um teto.
Urias está dizendo que ele não faria exatamente o que Davi fez. Urias era um heteu, um hitita, um descendente de gentios. E naquele momento, Urias era mais fiel à aliança que Davi. E isso mostra claramente a inaptidão, a incapacidade de Davi continuar com o seu ministério. Naquele momento, Davi era inapto ao ministério que Deus lhe deu, porque a sua integridade foi manchada, porque o seu ministério foi arruinado, e ele sabe disso. Tanto Davi sabe disso, ou soube mais tarde, que quando ele se arrepende, nós vemos isso no Salmo 51, nós lemos hoje, uma das orações, uma das petições de Davi é esta: não retires de mim o teu Santo Espírito. E o que o Santo Espírito fazia no Antigo Testamento? Qual era a sua principal função no que diz respeito aos homens? O Espírito Santo, ele ungia aqueles que tinham algum tipo de ofício. Os profetas, os sacerdotes, os reis eram ungidos pelo Santo Espírito. E o que Davi está orando então é: não tires de mim a unção. Porque ele sabe que o pecado coloca em risco o seu ministério. O pecado não tratado torna um crente inapto para o serviço a Deus. Davi tentou salvar a sua reputação, tentou salvar o seu cargo, salvar a sua honra, mas mesmo que o plano de Davi funcionasse, ele já estava inapto para o pastoreio do povo de Deus, segundo os olhos de Deus. Aos homens ele poderia enganar, mas não enganaria a Deus. Ninguém pode servir a Deus com integridade enquanto mantém pecados ocultos, enquanto tenta evitar a disciplina a todo custo, enquanto não reconhece os seus pecados e prefere manter as aparências, manter o seu renome. Arrependa. Busque ajuda. Outra lição a respeito do pecado na vida do crente é esta aqui. O pecado oculto leva a mais pecados e a cauterização da consciência. Versículos 14 a 27. Os planos de Davi deram errado, então ele partiu para a crueldade. Ele decidiu matar Urias. E a crueldade de Davi é tamanha que ele mandou Urias levar a própria carta que ordenava sua morte. E a morte de Urias se daria por meio de uma estratégia de guerra. A estratégia, você vê nos versículos 14 e 15, era que Urias fosse colocado na linha de frente, de modo que se ficasse mais vulnerável e morresse no ataque. E a ordem foi executada por Joabe. Urias, fiel como era, ele não desobedeceu. Ele cumpriu a ordem e morreu ao lado de outros soldados. E para que isso acontecesse, para que desse certo esse plano de Davi, Joabe teve de colocar alguns homens perto da muralha, versículos 18 a 21. E isso não era uma boa ideia, porque lá, quando você vai lá no livro de Juízes, você vê que o rei Abimeleque morreu dessa maneira. Perto de uma muralha, ele foi atingido por uma pedra de moinho, lançada por uma mulher. Então a gente sabe que não é uma boa ideia, num cerco, uma cidade, ficar muito perto da muralha, porque você fica vulnerável a ataques de atiradores. E Joabe parte então para essa estratégia de guerra furada, de propósito, para poder matar Urias. E depois então Joabe manda um mensageiro a Urias, a Davi, para levar a notícia da morte de Urias. E o mais notável aqui é a reação de Davi diante da notícia. Porque Joabe, quando ele dá instrução ao mensageiro, ele diz, quando Davi reclamar, quando Davi falar assim, como que morreu tudo isso de gente? Como que isso aconteceu? Você não sabe que não se faz isso? Aí você responde que Urias também morreu. Porque Joabe esperava uma reação irada de Davi, uma reação exaltada.
Até porque Davi se importava com a vida dos seus homens. Davi chorou a morte de Jonatas. Mais tarde ele vai chorar a morte de seus filhos. Davi é um homem que se importa com vidas. Mas aqui a reação de Davi é indiferente. Versículo 25. Davi diz: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Está tudo bem, não tem problema não. Na guerra morre gente mesmo. É assim mesmo. Davi nem se impressiona mais com o próprio pecado, ele nem se assusta mais. Aliás, para Davi foi até necessário, foi para manter a sua reputação, foi para preservar a sua honra. Urias era uma ameaça, ele tinha de neutralizar a ameaça. Aliás, foi até culpa de Urias. Quem mandou não obedecer o rei? Quem mandou não pegar as férias? Culpa dele. E isso é um alerta também para pessoas que estão em situação de poder. Muitas vezes quem tem autoridade faz isso. Vale tudo para manter o seu cargo. Até mesmo difamar, ameaçar, chantagear. Mesmo que muitos saiam prejudicados no processo. E quando você confronta alguém que está no poder com esses pecados, a resposta muitas vezes é a seguinte: é assim que funciona. Se você não fizer isso, o outro vai fazer também. Na política é assim mesmo. Tem que sujar as mãos. Para Davi está tudo bem, mas Deus não aprovou isso. Para Deus não estava nada bem. Davi casou-se com Batseba, conseguiu manter as aparências, saiu como herói no final da história, por ter salvado uma viúva, resgatado ela. Mas Deus conhece toda a verdade. Versículo 27. O texto diz no final: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Sabe aquele pecado que já te acompanha há tanto tempo que nem parece mais pecado? Sabe aquele pecado que você justifica? Que você racionaliza? Dizendo, todo mundo faz. Isso nem é tão grave assim. Faz parte da minha personalidade, meu temperamento é esse. Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Isso é sinal de uma consciência cauterizada. E isso não é algo impossível para um cristão. É o que pecados ocultos fazem. Você peca mais, até que o momento se acostuma. E a consciência cauteriza. E você pode se tornar cruel, sem nem perceber. E um outro padrão de moralidade pode se instalar em sua vida, o padrão de honra e vergonha, que é um padrão antibíblico. Vale tudo para manter a reputação. Vale tudo para manter as aparências. Se todos pensam que está bem, então está bem. Mas o padrão de Deus não é esse. De nada vale tentar manter as aparências, porque Deus não é enganado por essas tentativas. O que vale para Deus é a lei de Deus. E isso é um alerta para mim e para você. Nós não somos melhores que Davi. Satanás te tenta continuamente. E Satanás quer que você pense que esse tipo de coisa nunca vai acontecer com você. Que esse seu pecado de estimação não é tão ruim assim. Dá para administrar. Mas você pode estar no mesmo caminho que Davi. E se você estiver, a Bíblia o chama a se arrepender e a voltar agora para o bom caminho. O que nos leva para o próximo ponto. Uma outra lição que o texto nos traz é esta: o pecado atrai o juízo de Deus e traz consequências desastrosas. Capítulo 12, versículos 1 a 23. Acompanhe comigo. O capítulo 11 termina com a declaração de que Deus não aprovou o que Davi fez. E o capítulo 12 começa com a declaração seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi.
No capítulo 11 nós vemos Davi como o rei, que envia seus servos para lá e para cá, envia Joabe e envia os seus servos buscarem Batseba. Ele é o rei, manda a chuva. Mas no capítulo 12 agora é o rei de verdade, que vai mandar o seu emissário para julgar Davi. E Natã então vai confrontar Davi, e ele começa contando uma parábola, como se fosse um caso para Davi julgar. Os casos mais difíceis vinham para o rei, para que ele pudesse julgar. E Natã conta essa parábola, versículos 1 a 4, de um homem rico que toma uma cordeirinha de um homem pobre para servi-la no banquete. E essa cordeirinha era tudo que o homem pobre tinha. E a parábola servia para que Davi pudesse enxergar o próprio pecado. Porque quando você vai confrontar alguém, dizer tão somente, você é um pecador, muitas vezes não funciona, não é verdade? Não adianta nada se a pessoa não enxergar o próprio pecado. E é o que Natã faz, ele começa contando uma parábola que é como um espelho, para que Davi pudesse enxergar a feiura da sua própria imagem. Para que ele pudesse se ver ali e então perceber, está feio. E diante dessa história, Davi fica irado e dá o seu veredito, versículos 5 e 6. Ele diz que esse homem que faz isso é digno de morte, ele merece a morte. Mas essa é uma penalidade exagerada, porque na verdade a lei do Antigo Testamento exigia tão somente a restituição por aqueles que eram ladrões, por aqueles que roubavam alguma coisa. Então ele depois completa dizendo, vai ter que restituir 4 vezes o que levou. Mas ele é digno de morte, porque o ato que ele cometeu é um ato cruel. Davi ainda tem alguma sensibilidade moral, ele ainda sabe o que é crueldade. Então a esse julgamento de Davi, Natã responde, tu és o homem. Então Natã vai explicar por que Davi é esse homem da parábola. Davi é o homem rico, porque ele recebeu muitas bênçãos de Deus, porque ele foi feito rei sobre Israel, porque ele foi livrado de Saul e herdou tudo aquilo que Saul tinha, e a nação de Israel. Então Davi era um homem rico. Davi cometeu uma crueldade. Ele desprezou a palavra do Senhor e cometeu uma grande atrocidade. Ele pecou contra Deus e pecou contra as pessoas. É o que nos mostra o versículo 9. Ele pecou contra Deus, desprezando a palavra de Deus, e pecou contra Urias, contra Batseba. Ele desprezou a palavra de Deus. Ele era cruel, capaz de fazer grande maldade para satisfazer os seus desejos e manter as aparências. Assim como o homem da parábola, Davi é digno de morte. Ele merece a morte. Versículos 10 a 12. E a morte vai parar sobre a família de Davi. Os filhos de Davi vão se rebelar contra ele, e você vê isso nos próximos capítulos, Absalão, Adonias, se rebelando contra Davi. Absalão vai dormir com as concubinas de Davi, ou seja, aquilo que Davi fez em secreto, Absalão fará em público, à vista de todos. Davi vai ser desonrado. Davi vai ser desonrado. Deus usa até mesmo a estrutura de honra e vergonha para mostrar o erro de Davi. Davi vai ser desonrado perante todos. E Davi, então, sendo confrontado, ele se arrepende do seu pecado. Nós vemos aqui as evidências de um arrependimento verdadeiro. Davi não tentou se justificar, não tentou se esquivar, não tentou fugir da punição. Ele não diz, você não pode me julgar, você não sabe as coisas que eu passei. Ele tão somente diz, pequei contra o Senhor. Bem diferente do arrependimento falso de Saul, que na verdade era para evitar as consequências do pecado. Aqui, Davi, ele se arrepende de fato. Mas o arrependimento não vai livrar Davi das consequências do seu pecado. Deus perdoa o pecado de Davi, mas ele precisa ser disciplinado. E é por isso que o filho de Davi vai morrer. E tem muita gente que não entende por que Davi precisa ainda ser disciplinado. Ele não se arrependeu. Ele não voltou atrás e
Deus não é misericordioso e perdoa? Por que a disciplina é necessária? Porque os atos de Davi desonraram a Deus. E a única honra que importa é a honra de Deus. É o que nos diz o versículo 14: o nome de Deus foi blasfemado, foi desonrado por causa do pecado de Davi. E é a glória de Deus que importa. Porque a disciplina, mesmo a disciplina eclesiástica, mesmo a disciplina que fazemos na igreja, ela tem como objetivo não apenas a restauração do pecador, mas também a instrução da igreja e a preservação da honra de Deus. É para que o pecador seja restaurado, é verdade, mas também é para que a igreja seja instruída e para que o nome de Deus seja preservado e honrado. Por isso a disciplina deve acontecer. E a disciplina de Davi vai ser a morte de seu filho. E essa disciplina não é uma coisa aleatória. Não é uma punição aleatória que Deus escolheu ali ao acaso, mas significa uma real ameaça para a continuidade da aliança. Porque Deus prometeu que é por meio de um filho, de uma descendência, de uma semente de Davi, que vai vir o futuro rei, cujo reino será eterno. Mas agora Deus diz que esse filho vai morrer. E essa disciplina é inevitável. Batseba dá à luz, mas o filho fica doente e morre no 7º dia. Um dia antes de ser circuncidado. Um dia antes. Davi ora, jejua, se humilha, na esperança de que pudesse reverter o julgamento de Deus, mas esse julgamento é irrevogável. E quando a criança morre, Davi aceita e vai adorar a Deus. Temos algumas lições aqui. É Deus que toma a iniciativa de restaurar o pecador. Ele enviou Natã, e hoje ele pode usar todos os crentes. Os crentes são usados por Deus para admoestarem uns aos outros. Cada um de vocês é responsável por isso. Por isso, se você vir um irmão seu tomando um caminho errado, não finja que não é contigo. É Deus que usa os crentes como instrumentos para corrigir o pecador. Foi Deus que enviou Natã. Não foi Natã que tomou a iniciativa sozinho, mas Deus enviou Natã. E Deus envia hoje os crentes para corrigir os pecadores. É Deus que disciplina e corrige. O arrependimento não evita a disciplina. O arrependimento não nos livra das consequências do pecado. Foi Deus que disciplinou Davi. E quando a igreja toma a iniciativa de confrontar o pecador, ela faz isso com uma autoridade que vem de Deus. É o poder das chaves. Quando o conselho toma uma decisão, ele o faz com a autoridade de Deus, com a autoridade divina. E a disciplina eclesiástica é uma ferramenta nas mãos de Deus para a restauração do pecador e purificação da igreja. Por isso, não se assuste com a disciplina. Não se assuste com a confrontação que vem do seu irmão. Isso vem de Deus. Outra lição é que o perdão dos pecados não anula as consequências do pecado. O pecado traz males sobre a família, sobre a igreja e sobre a comunidade. A casa de Davi nunca mais foi a mesma. O pecado de Davi passou a ser repetido na vida de seus filhos. Amnon vai abusar da sua meia-irmã, Tamar. E há vários paralelos aqui entre o pecado de Davi e o pecado de Amnon. O que é um indício de que talvez Davi tenha abusado de Batseba. Absalão vai se revoltar contra Davi. Morte e rebelião serão comuns agora na vida da família de Davi. Isso acontece na vida dos crentes. Às vezes o seu pecado vai ser repetido pelos seus filhos. Consequências vêm.
Além disso, a justiça deveria ser feita. Alguém deveria morrer pelo pecado de Davi, e a morte veio sobre o seu filho recém-nascido. O que nos leva ao próximo ponto. A última lição é a seguinte: há graça e esperança disponíveis ao pecador que se arrepende. Versículos 24 e 25. Davi pecou gravemente, ele abusou do seu poder, ele cometeu adultério, assassinato, ignorou a lei de Deus, ele agiu como um déspota. Mas há perdão e há restauração mesmo para um pecador como ele. E nós temos aqui ao menos duas manifestações de graça. A primeira é esta: Davi não morreu. A penalidade do Antigo Testamento prescrita para quem cometia adultério e assassinato era a morte. E o próprio Davi admitiu, julgando a si mesmo, na parábola que era o seu espelho, que a sua crueldade era digna de morte. Mas Davi não morreu. Assim como quando Adão e Eva pecaram no jardim, e Deus tinha dito: certamente morrerás. E eles não morreram. Não imediatamente. Ele permaneceu vivo. Porque a morte de Davi foi transferida. Deus não iria anular a aliança com Davi. Ainda havia espaço para o cumprimento das promessas futuras. Mas para que isso fosse possível, alguém tinha de morrer. E no versículo 14, se você voltar lá, existe um paralelo direto entre o desprezo do nome de Deus, a blasfêmia contra Deus, e a morte de Davi. Na língua original, esse paralelo fica mais claro. Fica mais claro. A mesma construção é usada para os dois. A mesma construção gramatical. Assim como você desprezou o nome de Deus, seu filho deve morrer. Porque a morte é a penalidade justa para alguém que desprezou o nome de Deus. Mas quem vai morrer não é Davi, e sim o seu filho. Perceba o padrão aqui. Para que possa haver perdão, a culpa precisa ser transferida. O perdão tem um preço. E esse preço é pago por um substituto. Por mais que o filho de Davi não seja exatamente um tipo de Cristo, o padrão da expiação do pecado está presente aqui. Nós somos hoje salvos por causa da morte substitutiva de um filho de Davi. E um segundo sinal de graça nós vemos nos versículos 24 e 25. O texto diz: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Então Davi se deita com Batseba. Note que agora ela é chamada pelo nome. Não é mais aquela mulher, mas é Batseba, esposa de Davi. E ela dá luz a um filho. E vocês já devem ter visto o suficiente da história da redenção para saber que nascimento de um filho geralmente é um sinal do favor de Deus. A aliança vai continuar. O novo descendente virá. E o nome dele é Salomão, bem próximo do termo Shalom, porque ele trará a paz entre Deus e os homens. E ele recebe de Natã um novo nome, Jedidias, que significa amado do Senhor. A continuidade da aliança está garantida pelo nascimento de um filho que sustenta as promessas de que vai vir um descendente de Davi, uma semente de Davi, e que um dia um descendente de Davi vai reinar eternamente. Quando Davi se apercebeu do seu pecado, qual que era o maior medo dele? Nós vemos no Salmo 51. O maior medo de Davi era ser rejeitado por Deus como um rei ungido, por isso ele ora: não retire de mim o teu Santo Espírito.
E um medo dele também era que ele pudesse estragar tudo o que Deus intentava fazer em Jerusalém. E é por isso que no final do Salmo 51, Davi ora: edifica as muralhas, edifique os muros, cuida da sua cidade, abençoa a cidade de Jerusalém. Porque eu posso ter estragado tudo, mas a graça de Deus sobrepujou o pecado de Davi. A aliança continua, porque ainda virá o rei perfeito. E o nascimento de Salomão é um suspiro de paz após o sofrimento. É um selo, uma lembrança a Davi do perdão das promessas de Deus. Deus não anulou a aliança e Davi creu nisso. E a promessa de Deus para Davi de que um rei viria e reinaria eternamente se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o rei que reina no trono ao lado do nosso Deus. Ele é o príncipe da paz. E até mesmo a figura de Salomão aqui aponta para Jesus. Aqui nós temos várias figuras de Cristo. Davi era um tipo de Cristo, mas ele falhou. Ele era o rei que pastoreava o povo de Deus, segundo o coração de Deus, mas ele falhou. Salomão também era um tipo de Cristo. Ele estabeleceu um tempo de paz em Jerusalém, no reino de Israel, trouxe muita prosperidade. De certa maneira, trouxe descanso à terra, cumpriu, pelo menos parcialmente, as promessas de 2 Samuel 7, mas ele também falhou, ele não é o rei perfeito. Jesus é o rei perfeito. Ele é o filho de Davi. É ele quem traz a paz. É ele que retira de nós a condenação. Por meio dele, os nossos pecados foram perdoados porque ele morreu em nosso lugar. A nossa culpa foi transferida para ele. E é por isso que você não precisa temer se aproximar de Deus, porque há misericórdia disponível. E quanto mais você demorar para tratar o seu pecado, quanto mais você demorar para se arrepender e para confessar, e para ser disciplinado e depois ser restaurado, quanto mais você enrolar, mais vai demorar para você experimentar essa graça, que é a restauração que Deus traz. Mais você vai sofrer, mais profundo vai ser o abismo. É grande a graça de Deus. Essas são as lições do texto a respeito do pecado na vida do crente. O pecado é uma realidade na vida do crente, até dos mais maduros. O pecado mancha a integridade do crente e pode incapacitá-lo para o serviço cristão. O pecado oculto leva a mais pecados e a cauterização da consciência. O pecado atrai o juízo de Deus e traz consequências desastrosas. Mas a graça, a perdão, a restauração disponíveis ao pecador arrependido em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus dê verdadeiro arrependimento aos seus filhos. Em nome de Jesus.